Fala, meus queridos! Como é que estamos? Professor André aqui na área. Vamos fazer aqui uma revisãozinha sobre circunferência e círculo. Beleza? O temazinho da nossa aula de hoje, vamos falar, né? Circunferência e círculo. Definição, exemplos e muitas resoluções de questões. Beleza? Então, gente, fazendo aquelas questões aqui para vocês. O que é que diz aqui esta primeira questão? Quem assistiu a aula anterior, eu falei sobre as fórmulas de quem? Da área do círculo. Falei sobre o comprimento da circunferência, né? Setor circular. Falei sobre o segmento circular. Beleza? Bora para cima. 3 círculos de raios igual a 4. Estão dispostos em um plano, de modo que cada um deles tangencia os outros dois. O perímetro do triângulo, cujos vértices são quem? Os centros desse círculo. É igual a. Então, gente, bora lá. Bora imaginar aqui os 3 círculos, né? Nós temos aqui os 3 círculos. A gente imagina aqui que eles estão o quê? Estão tangenciando, né? Estão aqui, né? Imaginando aqui esses 3 círculos que eles estão se tangenciando. Aí nós temos aqui os centros, são o quê? Os vértices de quem? Dos triângulos. Bora formar esse triângulozinho aqui, ó. Pelos centros deles. Beleza? Aí, lá na questão diz que todos esses raios é igual a quanto? 4. Então aqui é 4. 4. Todos eles. Então, primeira coisa que a gente tem que descobrir, quanto é que vale, quanto é que mede o lado desse triângulo. Gente, o lado desse triângulo vai ser igual a quanto? A 4 mais 4, que é 8 centímetros. Isso, o lado aí do triângulo. Como ele quer saber o perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, fica 8, mais 8, mais 8. Que é a mesma coisa que 3 vezes 8, que é igual a 24 centímetros. Então, com certeza aí é a letra D de dado. Para cima, questão 2. O que é que diz aí na segunda questão? O Vaticano é um país reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, situado na zona norte da cidade de Roma. É considerado o menor país do mundo, com 0,45 quilômetros quadrados de extensão. Se o Vaticano tivesse a forma de um círculo, qual seria a medida do quadrado de seu raio? Então, use o π igual a 3, né? Observa que na questão, ele fala 0,45 quilômetros quadrados. É a área, né? E ele quer saber a medida de quem? Do quadrado de seu raio. Beleza? Então, a área do círculo é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Aí a área fica o quê? 0,45 é igual. Ele quer que tu use o π sendo igual a 3. A 3
vezes o raio ao quadrado. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fica R ao quadrado é igual a 0,45 dividido por 3. O R ao quadrado é igual a 0,15 quilômetros quadrados. E observa que na questão ele quer saber o quadrado de seu raio. Então é exatamente aqui, ó, letra C. Então questão 2, letra C. Questão 3. Gente, na terceira questão, o que é que fala aí, ó? A figura abaixo mostra um círculo que representa uma região cuja área mede 600 metros quadrados. No círculo está destacado um setor circular, definido por um ângulo central, que é de 24 graus. Quantos metros quadrados mede a área da região representada pelo setor circular? Então, gente, ó, nós vamos, nessa questão, como ele não me deu raio, dá para a gente resolver, na verdade, essa é a estratégia para resolver usando uma reguinha de 3. Como eu falei na aula anterior, tem uma fórmula para a gente calcular a área do setor circular. Mas, como ele não me deu raio, só me deu a área, na verdade, nós vamos responder usando regra de 3. Que tu tem aqui, ó, a área, né? E tu tem aqui os graus. Então, a área do círculo é 600 metros quadrados. E um círculo ele tem 360 graus, que é o todo. E eu só quero saber o quê? 24 graus. E isso equivale a x. Agora, só fazer quem? Os meios pelos extremos. Fica 360x é igual a 600 vezes 24, que é 14.400. Quem vai ser o x? 14.400 dividido por 360, que o x equivale aí, ó, a 40 metros quadrados. Com certeza aí é a letra B de bola. Beleza? Bora lá, questão 4. Diz assim, ó, Juan, ele começou os treinamentos para correr uma meia maratona, que é de 21 quilômetros de distância. Seu treinador sugeriu que iniciasse os treinos correndo distâncias menores e fosse aumentando a cada semana, até que suportasse os 21 quilômetros, sem muitas alterações na frequência cardíaca. Juan, então, decidiu fazer os treinamentos correndo em torno de uma praça circular, cujo raio é de 35 metros. Quantas voltas, no mínimo, ele precisaria dar nessa praça para alcançar
os 21 quilômetros de distância percorrida. Adote o π igual a 3. Beleza? Então, gente, quando eu falo assim, voltas, perímetro, ele está falando de quê? Do comprimento da circunferência. Só que aqui a gente já tem um problema. Que o raio, ele está em quê? Em metros. E a distância que ele quer percorrer está em quilômetro. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é transformar o quê? 21 quilômetros, isso aqui equivale a 21.000 metros. Que 1 quilômetro é 1.000 metros. Agora, eu vou calcular quanto ele percorre em uma volta. Gente, uma volta, o comprimento da circunferência é o que? É 2 pirralho, que é a mesma coisa que uma volta. Então, bora calcular o comprimento da circunferência, que é 2 vezes o π vezes o raio. Aí fica 2, o π ele quer que tu use valendo 3, e o raio que é de 35 metros. 2 vezes 35, 70, vezes 3 dá 210 metros. Traduzindo, o que é que significa esse 210? É que uma volta, ele percorre 210 metros. Se eu quero percorrer 21.000 metros, eu vou ter que dar quantas voltas? Aí fica 210x é igual a 21.000. X é igual a 21.000 sobre 210. Cortou aqui o zero. 2.100 dividido por 21, ele vai ter que dar 100 voltas nessa praça circular. Com certeza que é a letra A. Beleza? Bora lá para questão 5. Diz assim a questão 5. Em um círculo de raio 10 centímetros, houve um acréscimo em sua área inicial de 44%. Foi um acréscimo aonde? Um acréscimo na área de 44%. Sendo a nova área do círculo de 144 π. O acréscimo do raio corresponderá a... Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a área desse círculo com esse raio valendo 10. Gente, a área do círculo é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Aí fica π vezes, que é a área, né? Vezes 10 ao quadrado. A área é o quê? 100 vezes π, centímetros quadrados. A nova área, ela é de agora de quanto? 144 π. Beleza? Então tem como eu descobrir esse novo raio, né? Pela nova área. A nova área é o quê? 144 π. Aí fica π R2
é igual a 144 π. Esse π aqui, ó, cancela com esse. O raio, o novo raio, né, é a raiz quadrada de 144. Que o novo raio é igual a 12 centímetros. Gente, aí aconteceu o seguinte, né? Era 10 centímetros o raio. Agora é 12 centímetros. Teve um aumento aqui de quanto? De 2 centímetros. Não foi isso? E esse 2 centímetros, ele representa quantos por cento? Aí tu faz uma regrinha de 3. 10 centímetros é 100%. 2 centímetros equivale a x. 10x é igual a 200. 200 dividido por 10. Então, esse novo raio teve um aumento aí de 20%. Então, com certeza aí é a letra B de bola. Questão 6. Bora lá, questão 6. Um carrinho de brinquedo que corre em uma pista circular completa 8 voltas, percorrendo um total de 48 metros. Desprezando a largura da pista e considerando π igual a 3, o seu raio é em metros. Igual a. Então, gente, é o seguinte. Como eu já falei já em algumas questões anteriores aqui, ó. O comprimento da circunferência, que é 2πr, isso aqui é a mesma coisa que uma volta. Beleza? Como ele deu 8 voltas e percorreu esse total, então se tu pegar 8 vezes 2πr, não é isso? Vai dar um total de quê? 48 metros. Então fica 8 vezes 2, o π, que vale 3, vezes o raio que a gente quer descobrir. Isso tudo é igual a 48. Aí fica 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 dá 48. Fica 48R igual a 48. O raio equivale a 1 metro. Com certeza aí é a letra B de bola. Bora lá para a questão 7. Diz assim, ó. A roda de um carro tem 30 centímetros de raio. Então, essa roda tem 30 centímetros. Depois de a roda completar uma volta, o carro terá se deslocado aproximadamente... Quanto que ele vai ter se aproximado? Então, vamos lá. Ó. Uma volta, como eu já falei para vocês aqui, né? Uma volta é quem? É o comprimento da circunferência. Isso é a mesma coisa que uma volta. Então, bora calcular esse comprimento. Que é 2. O π, ele quer que tu use valendo 3,14. E o raio vale 30 centímetros. Aí fica 2
vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 30 dá quanto? 188,4 centímetros. Que isso daqui é aproximadamente 188 centímetros. Então, com certeza, aqui é a letra D de dado. Bora aqui para a questão 8. Questãozinha já interessante aí, né? Questãozinha do Enem, questão 8. E ela diz assim, ó. No projeto de arborização de uma praça, está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro, ele será constituído de uma área central e de uma faixa circular ao seu redor, conforme ilustra a figura. Deseja-se que a área central ela é igual a metade da área da faixa circular sombreada. A relação entre os raios do canteiro e da área central. Então, ele quer saber do canteiro e dessa área central. Gente, mas ele fala uma coisa muito importante aqui na questão. Ele disse bem aqui, ó, que a área central é igual a metade da área da faixa circular sombreada. Então, ele diz que a área central é quem? A área sombreada sobre 2. Então, quer dizer o quê? Que a área sombreada é 2 vezes a área central. Beleza? Gente, se vocês observarem aí, a área sombreada é quem, professor? É a área da coroa circular. Essa parte aí que está de cinza. Como é que a gente calcula a área da coroa circular? É π vezes o Rzão ao quadrado, que é a área do círculo maior, menos essa área do círculo menor. Então, bora substituir. Vamos guardar essa informação aqui, né? Que a área sombreada é 2 vezes a área central. Aí fica π vezes o Rzão ao quadrado menos π vezes o Rzinho ao quadrado. E a área central, gente, o que é essa área central aí? Quem que é essa área central? É quem? É a área desse círculozinho aí, que é, no caso, 2, né, vezes π vezes o Rzinho ao quadrado. Beleza? A questão quer saber a relação entre os raios. Esse aqui está negativo, vai lá para o outro lado, fica positivo. Fica π vezes o Rzão ao quadrado é igual a 2π Rzinho mais π vezes o Rzinho ao quadrado. Beleza?
Aí fica π vezes o Rzão ao quadrado é igual a 3 vezes o π Rzinho ao quadrado. Bora começar a cancelar aqui, ó. Esse π, ele vai embora com esse π aqui. Aí fica Rzão ao quadrado é igual a 3 vezes o Rzinho ao quadrado. Consequentemente, o Rzão, ele é igual a raiz quadrada de 3 vezes o Rzinho ao quadrado. Esse que está ao quadrado, ele sai da raiz, né? Então, o Rzão vai ser quem? O Rzinho vezes o raiz de 3. Porque não tem raiz de 3, né? Não é exata. Qual é a alternativa que fala isso aí? Que o Rzão é o Rzinho vezes o raiz de 3. Isso aqui está na letra C. Então, uma questão muito boa, questãozinha aí do Enem, muito interessante, envolvendo essa parte aí de coroa circular. Beleza? Bora lá para a questão 9. Quer dizer a questão 9 aqui, ó. Um homem determinado a melhorar a sua saúde resolveu andar diariamente numa praça circular. Que há em frente à sua casa. Todos os dias, ele dá exatamente 15 voltas. 15 voltas em torno da praça. Olha aí. Ele dá 15 voltas em torno da praça. E essa praça tem o quê? 50 metros de raio. E ele quer que use o π valendo 3. Qual é a distância percorrida por esse homem em sua caminhada? A gente observa que as alternativas estão aqui em quilômetro. Professor, eu posso transformar logo? Tu pode multiplicar e depois transformar. Não tem problema nenhum. Então, gente, volta 2πr, que isso aqui é a mesma coisa que uma volta. Como ele deu 15 voltas, vai ficar o quê? 15 vezes quem? 2πr, né? E nós vamos calcular o tanto que ele percorreu. E ele me deu tudo aí, né? Bora substituir os valores. Fica, como é que o total percorrido? 15 vezes 2 vezes o π, que é 3, e o raio, que é 50. Total aí desse percurso dele aí, 15 vezes 2, 30, vezes 3 vezes 50, dá 150. Beleza? Quanto é que é 30 vezes 150? Dá o quê? Ele percorreu um total de quanto? 4.500 metros. Ah, professor, mas não tem alternativa. Gente, como eu falei lá no início, as alternativas estão em quilômetro. 4.500 metros é a mesma coisa que o quê? 4,5 quilômetros, né? Então, letra é 4,5, 4,50, que é a mesma coisa. Questão 10. Diz assim, ó, para realizar o teste físico em determinado concurso da PM, os candidatos
devem correr ao redor de uma praça circular, cujo diâmetro mede 120 metros. Gente, se o diâmetro ele vale 120, se o diâmetro é 120 metros, o raio é o quê? A metade dele, que é igual a 60 metros. Beleza? E ele vai dar quantas voltas? Ele vai dar 9 voltas. Como eu já disse várias vezes, né? Comprimento da circunferência 2πr. Isso aqui é uma volta. Então, 9, o total percorrido aí, né? Vai ser 9 vezes 2πr. Vamos só substituir os valores agora. Aí fica 9 vezes 2, o π que é 3 e o nosso raio que é 60. 9 vezes 2 dá 18 e 3 vezes 60 que dá 180. Quanto é que é 180 vezes 18? Então, ele vai percorrer um total de 3.240 metros, né? Se a questão quiser saber isso aí em quilômetro, seria 3.240 quilômetros, né? Com certeza aí, 3.240. Questão 11. Uma praça circular na cidade de Teresina, Piauí, tem raio de 50 metros. Pedro costuma se exercitar andando em torno dessa praça. Quantos metros aproximadamente Pedro anda quando dá 3 voltas nessa praça? Estão falando em volta de novo aí, né? A gente está falando em volta. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o comprimento da circunferência. Como eu já disse, e vou ficar anotando até vocês memorizarem. Comprimento é 2πr, que isso é a mesma coisa que uma volta. E ele quer dar o quê? 3 voltas nessa praça. Então, ele vai percorrer quantos metros total? Fica 3 vezes 2πr. Que fica o total aí do percurso? 3 vezes 2. O π, 3,14. E o raio que lá a questão me deu aí de 50 metros. Aí fica 3 vezes 2, 6, vezes, quanto é que é 3,14? Vezes 50, dá 157. Vezes 6, ele vai percorrer aí um total de 942 metros. Com certeza aí é a letra D de dado. 942 metros. Beleza? Questão 12.
um dos pneus de um caminhão, ele dá 1.200 voltas quando este percorreu o quê? 6 quilômetros. Considerando o π igual a 3,14, a medida aproximada do raio desse pneu, olha aí, ele quer saber isso aqui em metros. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que transformar esses 6 quilômetros aí para metro, para não dar BO, para não dar problema. Então, 6 quilômetros é a mesma coisa que 6.000 metros. Beleza? E ele deu o quê? 1.200 voltas. Então, fica assim, ó. 1.200 vezes 2πr, porque eu já mostrei, né? Isso daqui é o total que ele percorreu nessas 1.200 voltas. Que isso aqui dá quanto? 6.000. Beleza? Aí dá pra gente fazer do jeito mais simples, que é esse 1.200, ele pode passar para cá dividindo. E o π ele quer que tu use 3,14, né? Aí fica assim, ó. 2πr é igual a 5, que é 6.000 dividido por 1.200. Aí fica 2 vezes 3,14 vezes o raio. Isso aqui tudo é igual a 5. Aí fica 6,28R é igual a 5. Quem é que vai ser o raio? É 5 dividido por 6,28. Quanto é que dá essa divisão aí, ó? 5 dividido por 6,28. Dá 0,79, né? Que é aproximadamente, né? Que não vai dar a divisão exata, até a própria questão fala aí. Aproximadamente 0,8 metros. Com certeza aí é a letra C. Então, questãozinha também muito interessante sobre essa parte aí, né? Várias questões que a gente já fez com voltas, perímetros. Questão 13. Diz assim, ó. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 500 quilômetros sobre uma pista circular que o raio dela é 200. O número aproximado de voltas que ele deve dar é... Então, gente, 500 quilômetros... Deixa eu ver qual é o melhor aqui a gente transformar. 500 quilômetros é a mesma coisa que 500.000 metros, né? Beleza? E ele, uma volta, ele gasta quanto? Ele percorre quanto, na verdade? É o quê? 2 vezes o π vezes o raio. Ah, professor, o π ele não falou não. Vamos bora botar aqui aproximado. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 200. Então, uma volta ele vai percorrer quanto? 2 vezes 3,14
vezes o raio, que é 200. Ele vai percorrer aproximadamente 1.256 metros. Para saber quantas voltas ele tem que dar para percorrer 500 mil metros, o que é que tu vai fazer? Pega 500 mil e divide por 1.256. Quanto é que dá 500 mil dividido por 1.256? Ele vai ter que percorrer, dá 398 e uns quebrados. Então, ele tem que percorrer aproximadamente, né, o número de volta, 400 voltas, né, para ele poder chegar nesses 500 quilômetros, né, que é 500 mil metros. Então, com certeza aí é a letra A. Beleza? Então, gente, o temazinho da nossa aula de hoje foi essa parte aí de circunferência e círculo. Acredito que vocês tenham sanado todas essas dúvidas, principalmente quando se fala, comprimento da circunferência, estamos falando aqui de área de círculo. Então, vi que eu resolvi muitas que falam em volta, comprimento da circunferência, a área, coroa circular, beleza? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima aula, se Deus quiser.